Gente, 1865. 1865. Para vocês terem uma ideia, eu quero contextualizar vocês. Vocês estão vendo essa pedra d'ara aqui? Olha o acabamento do tecido. Tem uma cruz vermelha aqui. O reflexo não ajuda muito, ó, mas eu vou ver se eu mostro. Mas dá para ver o 1865 que eu peguei daí. Aqui, ó. Aqui dá para você ler. Então ela chegou aqui antes da construção da capela. Tem uma inscrição 1966. aqui, eu não sei se você vai conseguir, mas aí, ó. Olha que bacana. Mas o detalhe interessante, isso aqui é uma relíquia, pessoal, para a Igreja Católica, principalmente. Por quê? Tem várias fazendas que já tiveram que isso aqui não existe mais. Eu já vi isso em poucas fazendas, mas é raro, e aqui a gente vê isso aqui ainda preservado. Vocês prestaram atenção no que ele falou? Que essa pedra d'ara, o que tem dentro? Tem um osso de um santo. Um osso de um santo. Geralmente era um osso, podia ser um pedaço. Por isso que é relíquia, né? Por isso que é relíquia. Fazendasantigas.com, nossa loja oficial, a loja que vai entrar para a história. Embarque comigo nessa viagem e venha conhecer essas e outras lindas fazendas pelo nosso Brasil. Me mande uma mensagem no WhatsApp para você saber mais detalhes. O link está aqui na descrição. Bom, pessoal, hoje eu estou na Fazenda Santa Gertrudes, que fica localizada em Santa Gertrudes, São Paulo. Meu nome é Paulo Vitor e você está no canal Fazendas Antigas. Essa fazenda é um espetáculo. 22 mil metros de área construída. Ela impressiona, não é brincadeira. Você chega aqui, quando você vê o que tem de benfeitoria preservada da época, desde os trilhos, o lavador do café, onde passavam os terreiros de café, a igreja, sensacional, a capela é linda, tem uma gruta na capela, um negócio impressionante, com certeza aquilo feito por escravos, uma coisa muito antiga, eu imagino. Vocês vão ver, nós vamos acompanhar agora o Luiz Botelho, que é o proprietário, gente boa demais, vai apresentar a fazenda toda pra gente e vai contar aí esses detalhes. Nós vamos ver de perto aí essa fazenda. E é importante falar para vocês que o nosso site está inaugurando hoje. Então corre lá, o site está pronto, mas eu ainda estou subindo aos poucos as fazendas, mas o site já está ativo, você já vai conseguir ver como que vai funcionar o site. Então, nós estamos falando de mais de 350 fazendas catalogadas. Eu demoro um pouco ir cadastrando, estou fazendo contatos com os proprietários, pegando autorização e por aí vai. Então, é um procedimento, mas o site está pronto e a lojinha também. Então, produtos do Fazendas Antigas, como essa camisa, você vai encontrar lá no site. Você adquirindo nossos produtos, você está ajudando a gente a rodar o Brasil e a conhecer cada vez mais fazendas por esse Brasil. Então, a gente quer conhecer ainda o Sul, foi pouco explorado por nós. O Minas Gerais, a gente tem muito lugar bacana. O Nordeste, que eu nem fui ainda. Então, fazendo a compra lá dos nossos produtos, você vai receber em casa uma lembrança especial e centenária do Fazendas Antigas. É uma surpresa nossa para vocês. Eu não sei quanto tempo eu vou conseguir disponibilizar essa surpresa, porque não foi fácil de eu conseguir, mas pelo menos para essa remessa está garantido. Não fiz muitos produtos, então se você quer dar esse prestígio para a gente, reconhecer o nosso trabalho e ir lá, adquira os nossos produtos. Isso vai ajudar bastante a gente, tá joia, pessoal? E agora vamos embora para o vídeo, que tem muita coisa bacana para a gente ver aqui nessa fazenda.
Meu nome é Luiz Felipe Botelho, eu sou sócio-gerente aqui da Fazenda Santa Gertrudes, que teve a sua fundação em 1821 como Laranja Azeda e como Santa Gertrudes em 1854. E desde então está na família, desde sempre. Eu seria a 8ª geração. E essa aqui foi uma Sesmarias desmembrada da Morro Azul, né? Não, a Sesmaria do Morro Azul, que foi em 1817. O Brigadeiro Jordão comprou um pedaço da Sesmaria do Morro Azul e fundou aqui a Fazenda Laranja Azeda. Portanto, aqui nunca foi, aqui só foi um pedaço da Sesmaria do Morro Azul. Do Morro Azul, exatamente. E aí, esse fundador da fazenda, ele chegou a fazer algumas coisas, algumas atividades aqui? Chegou a construir alguma coisa? Sim. O Brigadeiro Jordão fez aqui nesse local a Fazenda Laranja Azeda, que eu acho que há poucos vestígios desta fazenda inicial, em 1821. Com a morte do Brigadeiro Jordão em 1854, um pedaço da Laranja Azeda é herdada para o seu filho, que chamava-se Amador Rodrigues Jordão, o Barão de São João do Rio Claro. E foi ele que pôs o nome de Santa Gertrudes, em homenagem à sua mãe, Dona Gertrudes de Moura Lacerda, que era a mulher do Brigadeiro Jordão. E aí a fazenda, quando ela saiu da mão, quando ela saiu das mãos dele... Do Jordão? Do Jordão. O Jordão, ele fundou aqui a Santa Gertrudes em 1854, em 1866 fez a capela, era uma fazenda singela, a produção era toda açúcar e aguardente, né? Que eram os produtos que se podia transportar para fazer dinheiro, uma vez que o transporte era todo em lombo de burro e o consumo era todo em São Paulo, né? Então aqui era uma fazenda de cana, produzindo a rapadura, que era o açúcar, e o aguardente. Uhum. Isso foi até a morte do brigadeiro, do Amador Rodrigues Jordão. Com a morte dele, a viúva se casa pela segunda vez com um homem muito rico, chamado Joaquim Egídio Sousa Aranha, Barão de Três Rios, que tem aqui na porta, é bacana até mostrar. Vamos mostrar. O barão, o logotipo, né? Uhum. O brasão, o logotipo do Três Rios. Que é uma coroa de Marquês com o TR, que é Três Rios. Olha que bacana, pessoal. Que foi o segundo marido da baronesa de São João do Rio Claro, Dona Maria Hipólita do Santo Silva. Mas por que tem esse Barão de Três Rios nessa porta? Ele foi dono aqui junto com a mulher. Ele casou com a dona da fazenda e trouxe aqui a mobília e trouxe aqui a porta e mandou fazer o vidro. O Conde de Prates preservou, porque você ter uma coroa de marquês na sua porta, numa época do Brasil Império, só enobrecia a sua casa. Bacana. Entendeu? E só que com a morte da Dona Maria Hipólita, que não teve herdeiros e filhos, o único herdeiro era a irmã dela, Dona Maria Antônia dos Santos Silva Prates, casada com Eduardo Prates, o meu trisavô. E ele veio para cá, produzia gado, mas percebeu que o café era um bom negócio, embora a abolição da escravatura tinha acabado de acontecer e haviam fazendas em decadência, mas ele percebeu que o café agregava muito valor em função da sua qualidade, então ele reconstruiu a fazenda toda para poder atrair mão de obra paga, que é a mão de obra europeia, que é uma mão de obra esclarecida, diferente da mão de obra escrava. Uhum. E valia a pena importar essa mão de obra porque você tinha como benefício um café de alta qualidade, portanto um café com preço agregado, um bom valor agregado. Por isso então a fazenda aqui foi uma fazenda de colonos, né? Principalmente nessa era do Conde Prates. Sim, a partir de 1893 ele começou, ele reconstruiu e montou aqui uma estrutura de cidade para poder motivar esses colonos que estavam na Europa, pensando em ir para o Brasil. E a fazenda era uma fazenda diferenciada em sua estrutura, né? E os imigrantes podiam escolher, diferente dos escravos, para onde iriam. Então, tendo uma fazenda bem moderna, né? Uma vanguarda para a época, ele conseguiu diminuir o maior problema das fazendas, o maior gargalo de produção de café, que era gente. Não havia gente no Brasil para trabalhar em todas as fazendas de café. Uhum. Muito bacana. E a gente estava falando ainda há pouco sobre essa disposição aí. Olha que bacana, pessoal. Daqui, a visão que o Conde Prates tinha, né? Bem a capela na área central. Ali a gente tem a casa do administrador, essa daqui, ó.
Aqui eram casas de apoio também, casas de colonos, né? É a casa do contador, né? Casa do contador, bem aqui, ó. Onde se fazia os pagamentos. E depois a casa dos colonos mais próximos à sede, né? E o interessante de mostrar para vocês é que tem dois portões aqui. Um ali, ó, que corta justamente essa fachada aqui da fazenda. Então você vê ali, ó, um portão de cá e um portão de cá. Olha aí, ó. E ali ao fundo, você vai conseguir ver a água da barragem lá no fundo, tá vendo? Aqui, ó, é o chão e lá é a água da barragem. Eu vou mostrar para vocês. Olha que bacana. Mas o interessante, que a gente estava comentando aqui, né, Luiz, que o Conde Prates, ele tinha uma deficiência, né? Sim, ele ficou hemiplégico, ainda solteiro, parou o lado esquerdo do corpo e ele nunca mais andou. Então ele tinha essa dificuldade de locomoção, que era para ele um grande problema, porque estávamos numa época onde as pessoas se locomoviam a cavalo. Sim. Então você veja a dificuldade de uma pessoa que tem o lado esquerdo do corpo todo paralisado, né, para se locomover. Mas em virtude disso também ele conseguiu se organizar de forma que ele alcançasse esses objetivos dele de controle, né? Então tem as estradas, tem os trolles que eles andavam, que ainda tem até hoje na fazenda, né? Isso. Então aqui na fazenda os trolles e esse local onde nós estamos, nós temos do lado de lá a barragem e as nascentes. E essa barragem tem o Ladrão e a represa e o rio que passa por baixo dessa estrada. Uhum. Portanto, para você ir, né, de leste para oeste da fazenda, o único acesso é por aqui. E ele estando no terraço, ele controlava todo o trabalho que era feito aqui na fazenda. Quem passava aqui, ele estava de olho. Ele sabia quem era. E se ele não soubesse, ele parava e perguntava, porque a pessoa estava num carroção de burro, de boi, quer dizer, um veículo bem lento, né? Fácil. Então, vocês têm ideia aqui de quanto de café chegou a produzir aqui a fazenda? Eu tenho isso no meu site. No site tem bastante material. E fala em arrobas de café. Nós tínhamos aqui 2 milhões de pés de café, né? É muita coisa. Que eram 500 alqueires. E era na época maior, em 1910. Talvez das maiores do Brasil, né? E a fazenda tinha 1.500 alqueires, o que é interessante, porque era preciso muita área para pouca área de café, porque o café demandava muita mão de obra. E essa outra área, esse espaço nas fazendas, era usado para produzir comida, uma vez que você estava no meio do nada. Então toda a demanda da fazenda ou você produzia ou importava, né? Seja ela a comida do gado, ou a comida das pessoas, ou a própria energia. Bacana. Então a fazenda era todinha autossustentável, e o que saía era café e entrava o dinheiro. Legal. Luiz Felipe, o que você pode falar para a gente sobre a arquitetura dessa fazenda, sobre o estilo dela de arquitetura? Essa fazenda, originalmente, era uma fazenda colonial, com telha colonial, capa canal, como temos ali naquelas casas. Essa era a casa original, né? Inclusive nos quadros a óleo do Ferrinho ainda mostra como era a casa. Quando o conde reconstruiu a capela em 1900, né, ele importou da França as telhas, e daí ele fez esses prédios com telha francesa, a capela, a tulha aqui à direita, né, que são 2 águas, e a casa sede. E daí deu uma mesclada nos estilos, né? Ele fez uma casa meio francesada aí dentro de um estilo que havia, que era o estilo colonial. Então ela ficou um pouco menos modesta, digamos assim, mas ficou meio misturada e hoje está ambientada em função do tempo, né? São os requintes, né, que ele deu, né? Se vocês analisarem, pessoal, os detalhes impressionam, né? Ele era muito detalhista, né? Então você pega do alto embaixo, você vê que ali, por ser um terraço, tem essas gárgulas aí, tá vendo? É porque eram terraços, né? Isso é inspiração da França, que na época era a referência de arquitetura, né, no Brasil. Então a gente tem um gradeado, com certeza também importado, porque na época aqui... Sim, toda a parte... Isso é interessante, a fazenda produzia tudo, o que não se produzia importava. Toda a hidráulica e toda a elétrica da fazenda Santa Gertrudes é inglesa, né? Todo encanamento, toda a fiação, inclusive os interruptores até hoje, lamentavelmente ainda é inglês. Veja você esse poste aqui, posso mostrar? Tá? Sim, o tempo aí. Vamos lá. Esse poste aqui é um trilho de trem inglês, da Companhia Paulista de Estrada de Ferro, tá vendo? Eles aproveitaram para fazer um portal aí. Um portal aí.
né, original. As grades é tudo inglês, tudo era importado porque o Brasil não produzia ferro, não produzia cimento, né? E tudo que não se importava era feito na fazenda, como por exemplo os tijolos, dá para ver aqui o EP, ó, Eduardo Prats. Aí, né? pessoal. O tijolo era feito aqui. Toda fazenda você acha esses tijolinhos escrito EP, pessoal. Toda a parte de madeira foi feita aqui. Sim. A madeira foi cortada na fazenda e foi desdobrada na carpintaria da fazenda. Tudo, porta, janela, piso, forro, telhado, mesmo na casa sede, que tem um acabamento muito bom, a madeira, Sim. foi todo feito aqui. A carpintaria era completa, as máquinas alemãs que funcionavam com roda d'água. O que não era aqui era importado. Agora, madeira e tijolo e telha, todo ele foi produzido, era feito aqui na fazenda. Luiz, explica pra gente aqui um bocado como é que era a disposição aqui do trabalho. Porque aqui são terreiros de café. O café, depois de lavado, ele vinha por água nesses canais, saía ali daquele túnel, porque o canal passa por baixo ali do jardim. E se eu quisesse secar nesse terreiro específico, eu simplesmente abria essa porta aqui, né? Daí o café escorria aqui com a água drenava nessa peneira, porque ela tem um furinho menor que o grão. Original essa peneira, com certeza importada. Isso é autêntico, provavelmente inglês. Provavelmente inglês. E drenava o café depois de drenado ele era esparramado nos terreiros. Isso ainda é assim, nas fazendas que fazem café gourmet, ainda seca no terreiro, que dá muito mais trabalho. E depois, no final do dia, eles punham ali no meio, que é uma espécie de uma ilha, a gente chama de lua. Por quê? Porque é mais alto, para poder isolar o café da umidade. Tá vendo ali, pessoal? E aquilo protegia o café com uma lona e no dia seguinte voltava a pôr no terreiro. Secava aí 10, 15 dias o café. Sim. E ficava um funcionário virando. E quando ele secava a parte de cima, depois virava, secava a parte de baixo. Aqui, pessoal, é mais alto, tá vendo? É uma parte mais alta. Então aqui o meio está aqui talvez uns 30 centímetros mais alto ou mais. Isso à noite o café ficava depositado aqui, com uma lona por cima, e no dia seguinte voltava a secar. Você tem que secar o café com todo o tempo do mundo, no sol, para não agredir a qualidade, porque senão você piora a bebida. Né? Olha que bacana. Então você tem aqui um secador, que é interessante também, aquilo lá foi mais moderno, e já era uma escala diferente, já é uma secagem diferente, que você não tinha a mesma qualidade. Né? Então você nota que no começo a fazenda primava mais pela qualidade do que pela quantidade. Bacana. Né? Conforme foi evoluindo, mudou isso. Mas até hoje existe muitos lugares que secam café no terreiro. E o interessante, pessoal, se vocês repararem ali, tem um muro de fora a fora na fazenda lá, ó. E aquele muro ele seguia até onde estão esses eucaliptos plantados, ó. Tá vendo ali? E vinha do lado de cá também, ó o muro aqui continuando, ó. Então essa área aqui era toda ela murada. Olha que interessante. Sendo que atrás lá também era um terreiro de café, né? Sim, era terreiro, era murado e atrás é várzea, então você não tem acesso. Você não tem acesso. O café estava protegido aqui. E por aí você vê a quantidade de produção que se tinha na fazenda. São muitos terreiros de café. Eram 55. Aquela construção ali no meio é o quê? Ali nós temos o cinema, do lado direito a tulha de arroz, que a fazenda é uma grande produtora de arroz, uma vez que já está dentro da várzea. Arroz para produzir comida para as pessoas que viviam na fazenda, e do lado esquerdo é o empório. O empório é uma espécie de farmácia, onde se vendia na fazenda tudo que não se produzia, como por exemplo sal e algum remédio, pimenta, alguma coisa que não se produzia aqui se vendia no empório. Tipo um armazém assim. Eles chamam de empório, porque é uma coisa, tipo uma farmácia mesmo. Uma coisa porque todo que se vende em armazém se produzia aqui na fazenda. Aqui é o Jardim dos Fundos, é a parte sul da casa, portanto a parte mais fresca, onde não bate sol, portanto uma parte mais íntima, onde os proprietários ficavam aqui depois do almoço, lendo o jornal e conversando, sempre aproveitando a brisa da represa e também aproveitando da represa a umidade no solo, e por isso plantaram aqui plantas exóticas, né? Você tem aqui uma dilênia, essa árvore aqui é uma dilênia índica, que não é brasileira, é exótica. Ela é tida como a árvore do dinheiro ou árvore das patacas. Eu fui estudar ela lá no Museu Imperial, em Petrópolis, porque lá tem essa árvore.
E a história é que o Dom Pedro II punha nessas flores da Dilênia a pataca, que é a moeda portuguesa, e depois que a flor se transformava num fruto, ele mandava esses frutos para Portugal com a moeda dentro, para que as pessoas viessem no Brasil trabalhar onde o dinheiro dava nas árvores. Então essa é a popular árvore do dinheiro. Olha que bacana. Depois aqui você tem o Ficus benjamin, também exótico. Ali tem outra Dilênia, aqui você tem uma tamareira. Essa daqui é macho, né? A tamareira fêmea morreu. A tâmara é uma planta que é dioica, ela tem o sexo separado no indivíduo, né? Então é um macho e várias fêmeas em volta. Nos pomares lá na Síria são assim. É por aí que vem o harém, né? Que é um macho com várias fêmeas. Depois aqui você tem as paineiras, que também é exótico, a origem é africana, que foi plantada para proteger a casa do vento, e as palmeiras imperiais, né? Tanto a Dilênia como as palmeiras imperiais era para mostrar proximidade com a coroa, né? Porque tanto uma quanto a outra vieram do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, porque foi Dom Pedro II que trouxe para o Brasil, e só podia ter esse tipo de planta na sua fazenda quem tivesse alguma proximidade com a coroa. Isso é uma tradição que aconteceu no Rio de Janeiro, antes da Fazenda Santa Jesus, mas depois eles preservaram isso, é por isso que tem aqui as palmeiras imperiais. Nós estamos aqui numa área que o seu Luiz está mostrando para a gente e apresentando como uma área mais privada da fazenda, né? Eu quero que você tente entender isso aqui, lá em 1900, né? Quantos anos atrás nós estamos falando? Gente, isso aqui é uma área espetacular. Uma área toda gramada, com essas árvores exóticas que o seu Luiz já falou pra gente. Uma área que o pessoal ficava aqui sentado podendo fazer uma reflexão, lendo. Dá a impressão que eu tenho que o tempo passava mais devagar. E também num lugar desse, fica fácil de você curtir isso dessa forma, né? Uma represa enorme, com peixes aqui variados, né? O pessoal, até hoje, alguns aqui ainda pescam aqui. Então você tem uma área linda, porque a topografia que ajuda, muita área plana. Então olha só, é muito amplo, tudo que você olha aqui. Então o Conde, ele estava localizado aqui e ao mesmo tempo ele tinha o controle de muita coisa, ele sabia onde estavam passando. Logo aqui em cima a gente tem um pomar com várias árvores frutíferas, muito bacana, enorme. Lá em cima desse pomar a gente tem um lavador de café que ele desce, e agora é a parte curiosa, interessante. Essa água desce e passa aqui por baixo desse gramado, não é isso, seu Luiz? Isso. Aqui por baixo desse gramado aqui, ó, passa essa água que vinha junto com o café, que passava, o cara, era uma engenharia, né? Sim. Era uma engenharia. Não havia bombas. Não havia bomba. Aí vinha essa passagem por gravidade e chegava até os terreiros do café. Sabe uma coisa assim sensacional? Então, eu não sei se na imagem eu consigo passar para vocês essa sensação, mas essa casa aqui, além dela ser linda, é enorme. Às vezes vocês estão vendo aqui, vocês não imaginam, gente, aquele vaso que está lá em frente, lá é quase do meu tamanho. A casa é enorme, essa fachada. E essa área aqui que dá vontade de pegar aqui, ó, botar um banquinho aqui, sentar e ficar contemplando essa vista maravilhosa aí. Olha só que bacana. Porque essa vista é interessante, porque você tem a visão de toda a fazenda. Então você tem aqui o benefício da frescura, do ar fresco, o benefício da terra úmida, onde você tem o pomar e as plantas exóticas do jardim, e você tem também um aspecto importante que é a segurança, né? Como é que a pessoa vai invadir a sua propriedade se você tem essa represa enorme na frente. Então a fazenda tem dos dois lados um rio. Ali você tem o rio Caju, que é o ladrão da represa, e do lado de cá você tem a Boa Vista, que é outro rio. Então, para entrar aqui, você tem que atravessar duas pontes. E pessoal, um detalhe interessante, estou abusando aqui, o seu Luiz, nós trocamos de papel. Agora ele que está me filmando. Um detalhe interessante, porque a gente conversa tanto, isso aí é um bastidor que vocês não sabem. A gente chega aqui, a vontade que dá é de vir 2 dias numa fazenda. Um dia para você sentar e só bater papo, e o outro para você filmar, porque é muita coisa. Mas só para vocês terem ideia, ele estava explicando para a gente como é que era aqui essa questão, porque aqui é uma bacia mesmo. Se você pegar aqui, ele ainda fez assim com a mão, explicando para a gente das nascentes. Se você olhar ao fundo, você vai ver que tem matas bem ali, ó, de um lado, de outro, que são as nascentes, que são 4 ou 5, né, senhor Luiz? Isso, são 5. São 5 nascentes
que fazem formar essa bacia, que é a parte mais baixa. E ali eu vou mostrar para vocês agora, nós vamos ali agora, eu vou mostrar para vocês aonde que era a outra passagem. Na parte de lá tem uma ponte que desce o ladrão, que as represas têm um ladrão, então desce. Então, o cara pensou em tudo, nessa fazenda. O bacana, qual que é o diferencial? Isso é legal de falar com vocês. Geralmente eu vou numa fazenda e às vezes você vê a coisa sendo feita meio que por necessidade. Agora eu preciso fazer tal coisa, agora eu preciso fazer tal coisa. E isso aqui, a gente está numa cidade rural. Uma cidade. Você tem aqui, ele guardava aqui os carros, né? Para eles sair, né, de trole, cavalo, etc. Ali você tem onde era a selaria e também os outros cômodos que davam apoio à residência. Então faziam-se doces ali, tinha outros locais que apoiavam aqui o dia a dia da residência. Por ali você já vinha algumas casas de colono, casa de administrador, o cinema, aí você vê que é tudo interligado, ele pensou em tudo. E a riqueza antigamente da água, era fundamental você ter água numa propriedade, era fundamental, só que ele foi além, ele não queria só ter a água na propriedade. Então ele bolou essa represa, além disso, ele tinha ali uma bomba de estação que mandava água também para poder subir água para lavar o café. Saía daqui e subia para lavar o café, ele criou esse sistema, então ele pensou em tudo, a verdade é essa. Você chega aqui, você fica impressionado com o que ele conseguiu criar aqui nesse período todo. Então eu espero que vocês consigam sentir isso no vídeo, né? Eu comecei isso tudo para falar isso, que eu vou tentar mostrar isso, sabe, porque é fundamental as pessoas no Brasil conhecerem isso daqui, é uma fazenda modelo, as pessoas tinham que vir aqui ver isso aqui transborda história, respira história isso daqui, tá? E beleza, eu não tenho o que falar mais, porque olha aí, ó. Isso daqui é uma caixa d'água onde guardava toda a água que vinha da nascente do pau d'alho para poder lavar o café. E eles usavam também como piscina, é por isso que é todo murado, né? Tem fotos aqui do meu bisavô nadando aqui em 1910. Olha que bacana, e ali tem uma inscrição ali, pessoal. Olha a data, 1899, ó. Já pensou? Porque essa água que vinha daqui, que é a água que descia com esses cafés lá por gravidade. Isso, tudo aqui é o ponto mais alto da sede. Antes da bomba, né? Sim. A bomba era um complemento, né? Isso aqui sempre usou. A bomba era complemento na safra. E essa estrutura aqui? Essa estrutura é uma estrutura de segurança, né? Você tem portão ali dos dois lados, porque todo o café à noite ficava guardado aqui depois de colhido e antes de ser guardado, e o café valia muito dinheiro, então era preciso que houvesse alguém observando esse café. Então era um mirante de segurança mesmo. De guarda mesmo. Isso. E aí dentro, pessoal, tem uma escada, caracol de ferro. Isso. Que vai até lá no alto. Olha que bacana, eu vou tentar mostrar para vocês. É bonita a escada. Aí, pessoal, a gente explorando aqui, ó. Essa escada caracol. Já pensou? 100 anos. Olha que bacana. Vamos lá. A coisa quando está preservada é outra coisa. Olha que legal. Vamos ter a visão que a galera tinha quando chegava aqui, hein? Olha que bacana. Aqui, ó, essa aqui está aberta, a gente consegue ver, ó. É exploração mesmo, pessoal. Mas você vê a grade é bonita. O gradeado, olha que lindo. Essa vista eu nunca vi, porque eu tirei os eucaliptos aqui. Ah, olha aí, ó. Gradeado, com certeza importado, porque não se tinha isso. É inglês isso. Um gradeado inglês. Aqui tinha-se uma visão, não tinha esses eucaliptos, pessoal. Então aqui se tinha uma visão do todo. Olha isso. Olha a cena. Era tudo café? Era tudo café, hoje está na cana. Aqui vinha-se essa nascente que... Essa nascente ainda existe, não? Existe, pau d'alho, claro. Pau d'alho. Só que ela desce pro lago agora. Ah, tá. E vinha aqui, enchia essa caixa d'água. Olha aí, ó. E ali, a represa. Seu Luiz, explica pra gente um pouquinho essas estruturas que a gente está vendo aqui. A gente tem aqui um barracão aqui, né? Que era a... Não, isso daqui é uma estufa de expurgo, a gente não usa mais, ela está parada aí já faz mais de 100 anos.
mas a gente mantém porque reflete, mostra uma história e tem essa laje de basalto, toda feita à mão. Né? Isso aqui é basalto aqui da fazenda, feito à mão na época por uma pessoa que entendia do assunto. Basalto é essa pedra, pessoal. Eles chamam de pedra-ferro. Um encaixe na mão. Com encaixe na mão e lavrada na mão, para que seja plano a parte de cima. E tem um detalhe bacana nessa pedra-ferro, que é bom vocês saberem, que essa pedra-ferro que eles pegam, eu não sei, talvez o seu Luiz já saiba disso, eles arrancam essa pedra da terra, tá vendo que é tudo encaixe? Porque se eles pegarem a pedra que tá rolando ali, que tá solta no alto da terra, imagina que ali tivesse umas pedras como aquela ali, ó. Se eles pegam essas pedras que estão fora da terra, ela esfarela. Eles me contaram isso lá em Santa Catarina, ela fica quebradiça. E a pedra que ficou na terra, ela serve para eles lapidarem ela e fazer da forma que eles querem. É uma curiosidade que os próprios lá que fazem isso me contaram, bacana, né? É verdade, eles pegam a pedra e eles têm que achar o veio. O veio, no veio ele dá uma marretada e ela abre. Ela abre, e daí a parte lisa ele joga sempre para cima. E assim ele vai fazendo a laje. Olha que bacana. E ela é nada mais do que uma rocha de origem vulcânica, isso daqui é lava de vulcão. E essa parte de cima que esfarela é a espuma do vulcão. Tá tudo certo o que você falou. Aí, a gente chama de pedra-sapo. Pedra-sapo, né? É muito bom para o cascalho, para jogar na estrada. Isso aí. Ela é mais frágil. Aqui a gente tem uma parte importante da fazenda e que aos amantes aí de fazendas de café, isso aqui é um prato cheio, né? Eu falo por mim, eu não estou aqui por um acaso, né? Eu gosto. Aqui, pessoal, eu tenho uma foto que eu vou botar agora aqui para vocês que mostra eles aqui iniciando esse processo de lavagem do café. Na foto não tinha ainda essa construção. Tem ali a data, viu? Ali tem a data, ó. Deixa eu ver se eu vou conseguir dar um zoom para vocês. 1889. Aqui começava o processo de lavagem do café. Explica um pouquinho pra gente aí esse processo, Luiz, que ele circula por aqui, a gente tem ali aquela bomba que veio no futuro, entrou aquela bomba, mas explica pra gente como é que funcionava aqui. Não, o café depois de colhido, ele é lavado, porque se for armazenado com terra, ela estraga o café, arde o café e afeta a qualidade. Então eles jogavam aqui, isso daqui ficava cheio de água, e depois na água são vários tanques, porque era muito café que chegava durante o dia. E daí no percurso para o terreiro, você tem dentro de um canal uma espécie de uma hélice de ferro, como uma máquina de lavar roupa, que chacoalha esse café e lava o café. E o café chegava limpo no terreiro. E lá ele era seco, depois armazenado, beneficiado e ensacado. E é o bacana que a gente consegue vir aqui e ver essa estrutura aqui, ó, original. São poucas fazendas, a gente tem a Fazenda Aliança lá em Barra do Piraí, que eu já fui, que tem preservado, é um pouco diferente, né? Mas você vê esse... É outra escala, não? É outra escala, também. E o momento também é outro, É 100 anos antes. É, outra época. Complementa com essa. Exatamente. Mão de obra escrava, né? É mão de obra escrava. Essa já foi os colonos. Mas é bacana de ver, porque era exatamente esse processo, olha aí, onde o café passava. Aqui é o ponto mais alto da sede, era onde chegava o café. As lavagens, os tanques de lavagens, ó. Olha que bacana, é muito legal de ver isso aí, tudo ainda preservado, né? Muitas fazendas compram, os proprietários, às vezes troca de dono, já não está na família mais e não valoriza e acaba com tudo. E aqui na Santa Gertrudes a gente vê isso aqui sendo valorizado, né? É uma área nobre da fazenda que podia servir para várias outras atividades, né? Mas que eles escolheram estar aqui e preservando. Já está um entardecer, que o dia se foi, mas é bacana de mostrar aí para vocês um pouquinho dessa maravilha. Esse aí é o pomar, que era o pomar nobre, né? Isso, é o pomar da Casa Sede, depois tinha o pomar da Colônia, que era outro pomar muito bom também, que já não existe mais. Aqui segue o trilho aqui, né? O caminho que o café percorria. Um canal? Um canal, até ele chegar aqui. E ele seguia por aqui, pessoal, e ia lá para os terreiros de café, por debaixo da terra. Aqui ele ainda está aqui, passando nesse canal. Olha aqui, ó. Aqui, pessoal, tem uma máquina. Olha isso, que bacana. Isso é para lavar. Para lavar o café. Ele era batido aqui, né? É tipo uma máquina mesmo
de lavar roupa. Olha aqui, ó. Que bacana. Então o café vinha por lá, percorria, chegava aqui, passava por essa máquina que dava uma batida nele, dava uma limpeza, uma lavada, e ele seguia logo aqui, ó. Lá no Paraguaçu, eu não sei esse, tem umas escovas aqui. Esse não tem. Aí ele passava por aqui. Por dentro. Por dentro. Isso aqui com certeza devia girar, né? É. E ele passa justamente para enxaguar, né? Para tirar a terra. Passava por aqui, ia embora. Chegava lá no final, ele entrava debaixo da terra e já saía no terreiro de café. Bom, aqui a gente está numa... Dá uma olhadinha nesse estilo de telhado. Parece uma construção simples, né? Com certeza toda importada, que era a bomba que mandava água. Já não era no início, né? Porque já não tinha... Foi depois das máquinas a vapor, não é isso, seu Luiz? Sim. Depois que foi instalado o locomóvel. A primeira hidrelétrica do estado de São Paulo, a segunda do Brasil, é aqui do lado. Chama-se Usina de Corumbataí. E toda a estrutura elétrica na fazenda foi construída para usar a energia da usina hidrelétrica de Corumbataí, que não aconteceu. E daí ele comprou essa locomotiva estacionária e passou a produzir sua própria energia. Aí, ó. Então ele retirava a água aí da represa e mandava, porque aumentou muito a produção do café. E ele mandava essa água aqui para aquele início do processo da lavagem. Então tinha aqui uma bomba e ele mandava para começar a fazer aquela lavagem do café onde eu mostrei para vocês ali em cima e descer para o terreiro. Então foi um acréscimo aí de água, né? Aqui você vê a sede ao fundo, ó, ostentando beleza, de frente para a represa. Acabando os ingressos! Hoje vai ter Titanic, filme inédito, tá? Vai ser, o ingresso é um conto de réis ou um quilo de café, tá bom? Vambora pra curtir o vídeo, hein? Bom, vou tentar entrar aqui. Tem tipo um palco aí, ó. Diferente, né? Deixa eu ver aqui dentro o que tem. Parece uma bilheteria mesmo. A portinha. Bacana, né? Vamos ver aqui por cima o que tem por aqui. Ver se dá pra subir aqui pra mostrar pra vocês. Ó. A gente se arriscando pra mostrar tudo aí pra vocês. Olha que bacana, cara. Olha aqui que peça legal. Isso é uma joia, hein? Isso é uma joia. Então, ó, o pessoal só curtia lá, ó. Olha a máquina que antiga, que bacana. Eu não manjo nada desses maquinários. Mas se você que está assistindo aí entende alguma coisa, manda aí nos comentários pra gente. Eu não sei se aqui mostra alguma marca, alguma coisa. Mas eu sempre penso nisso funcionando, né? Como que não devia ser bacana. Aí, ó, aqui tem o AEG. Aí, ó. Hoje é ninho de passarinho. Acontece. Olha que peça. Interessante, né, pessoal? Olha aí, os interruptores. E aqui uma... Ó. Já pensou que eu tô num dos locais que pode ter sido um ou o cinema mais antigo do Brasil? Olha que legal.
E aqui aquela... Deixa eu ver se dá para abrir aqui para mostrar para vocês. Olha aí. E eu tô aqui para falar para vocês o seguinte. A gente está com um site. No site você vai poder conferir fazendas de todo o Brasil. Eu tô na fazenda Santa Gertrudes e você está curtindo aqui uma máquina de cinema numa fazenda histórica. Olha que interessante. Para você curtir fazendas como essa, pesquisar, saber se recebe visitação, hospedagem, se tem evento, o que você pode fazer para você conhecer fazendas de todo o Brasil, entra lá no nosso site www.fazendasantigas.com. Lá você também vai achar produtos, camisas, moletons. Eu vou deixar o cardzinho aqui em cima para você clicar e já ser direcionado para lá. Você vai, clica e volta para o vídeo aqui para você continuar curtindo. Tem muita coisa bacana. Depois você vai poder também dar sugestões de melhoria, que a gente está sempre evoluindo. Mas o interessante é que nós vamos estar cada vez mais trazendo conteúdos como esse aqui. Isso aqui é super interessante porque eu estou numa fazenda histórica. Olha que bacana. Uma máquina de cinema numa fazenda histórica. É muita história bacana para contar, né? Casa sede aqui da Fazenda Santa Gertrudes, uma casa de fazenda, mas construída com todo o requinte de uma casa de cidade. Inclusive as pessoas que visitavam a fazenda diziam que a Santa Gertrudes, diferente das outras fazendas, tinha uma casa de cidade e não de fazenda. E eu vou mostrar por quê conforme a gente faça o nosso passeio. Começando aqui pelo terraço, que é o terraço face norte, que é o terraço da luz, que é onde bate sol. Nós temos aqui o chão todo de ladrilho hidráulico. Coisa mais linda, ó. Bom, um gradeado aí, ó. Tem um gradeado de ferro, provavelmente inglês. Depois nós temos aqui a escadaria, onde cada degrau é uma pedra de granito, provavelmente também importada. Esse é impressionante. E depois, o que mais que nós temos aqui? As soleiras são todas de mármore também, Carrara. Mármore Carrara, pessoal. Italiano, na época era o que tinha, né? Italiano. E isso daqui é outra pedra que tem muito no Brasil, mas essa não é brasileira. Ardósia. Ardósia, Depois ele aproveitou a porta, deixou a porta tem aqui as iniciais do Três Rios, tem uma coroa de Marquês, que é uma coroa com 3 pontas, que significa Marquês de Três Rios, que era o concunhado dele, antigo proprietário da fazenda. Ele herdou a fazenda. Só que ele preservou a porta com a coroa de Marquês, porque isso enobrece a casa, né? Embora ele fosse conde de Prates. Com certeza. Você veja o chão, né? O assoalho foi todo ele feito na fazenda, né? Porque toda a madeira foi cortada na fazenda, desdobrada na fazenda. Mas, diferente das outras fazendas da mesma época, você veja que a tábua é muito fininha e muito trabalhada. E tem a preocupação de mesclar o ipê, que é a madeira escura, com a peroba, que é a madeira jatobá, que é a madeira clara. Então é ipê e jatobá, que são duas árvores nobres, extraídas aqui na própria fazenda, nas matas, na época, e desdobrada aqui na carpintaria. Aqui na carpintaria foi feito todo o assoalho, todas as portas, todas as janelas, o forro e o telhado. E a mobília. A mobília ele importava da Europa e depois copiava aqui na fazenda. Então depois a gente vai ver, tem 2 cópias aqui feitas aqui na Fazenda Santa Gertrudes. Esse é um lustre que veio da Hungria, Bacará, tá todo... ele tinha aqui os potes que uma vez num evento aqui, lamentavelmente a pessoa limpou e pôs para secar e quebrou tudo. Só sobrou 2 peças. Isso foi o ano passado, num evento aqui. E eu lembro que cada peça tinha a inicial Bacará. E daí na literatura da fazenda eu li que ele veio para iluminar essa sala de jantar na época, isso em 1895, só que ele funcionava a gás acetileno, porque na fazenda Santa Gertrudes não tinha energia elétrica, mas tinha gás acetileno. Depois, quando o Conde de Prates implantou a energia elétrica aqui, funcionada a vapor, com uma máquina, uma locomotiva estacionária, chama-se locomóvel a vapor, produzia energia elétrica através do vapor. Daí ele transformou esse lustre para a energia elétrica. Portanto, esse daqui está desde a construção da casa. Você vê que os vidros originais ainda são aqueles vidros, né? Dá para perceber. Os antigos. Não são todos, porque quando quebra a gente troca. Não é? E é interessante, porque quebrava na época. Dá para perceber. Porque você abre aqui
E você percebe que aqui tem uma presilha aqui, ó. Sim. Justamente para não bater. Ó, porque quando ventava, batia. A casa não tem nenhum vizinho, não tem nada, então a corrente de ar... Ele é ondulado. Dá para ver. Ele é fácil. Diferente, muito bacana. Era uma época... E dá as bolhas, ó. Olha aqui, pessoal. Olha que bolha aqui, ó. Isso aqui é uma bolha, tá vendo? No meio do vidro. É por causa da tecnologia, né? E essa aqui é uma cadeira também, Três Rios, da época. Você vê que tem o TR aqui, as iniciais do Marquês de Três Rios, Joaquim Exídio Souza Aranha, que era casado com a irmã da Condessa de Pratos. Era e que foi importantíssimo ainda. Ele foi muito importante, porque na época que ele não era o proprietário era a mulher dele, né? Ele era casado com separação total de bens, foi segunda núpcias, porque ele era viúvo e ela era viúva, e eles se casaram. Mas, como ele era o presidente da Companhia Paulista de Estrada de Ferro, como ele era o governador da província do estado de São Paulo, a gente está falando do Brasil Império, e ele era então, na época, o barão de Três Rios, foi ele quem trouxe o trem para Rio Claro. Então o trem ele vinha de Santos e parava em Campinas. Então todo o café você tinha que levar em lombo de burro até Campinas. E o então Barão de Três Rios, que depois se tornou Marquês de Três Rios, foi quem trouxe o trilho, né? O trem até Rio Claro, e daí inaugurou a estação de Rio Claro, e a cidade de Rio Claro nasce na estação. É uma cidade toda planejada, onde você tem a Rua 1, onde está a estação, e na frente da Rua 1 você tem a Avenida 1, que nasce na frente da estação e morre no Seminário Claré, que é do outro lado da cidade. Portanto, já naquela época já estava toda planejada. Então você vê o nível de desenvolvimento que ele trouxe, né? A relevância. É interessante isso. Isso tudo é com muito dinheiro do café atrás, né? O café foi o grande desenvolvedor do estado de São Paulo, econômico, e que trouxe a maior riqueza para o estado de São Paulo, que foram os imigrantes. Porque os imigrantes, eles vinham para trabalhar e já vinham com o seu ofício. Então trouxeram muita riqueza. Muita riqueza, mão de obra, conhecimento, né? Sim, e montaram os seus negócios e as suas indústrias, e foi os imigrantes que vieram trabalhar no café que transformaram o estado de São Paulo em um estado irrelevante na nação para o estado mais rico e próspero do Brasil. Bacana. Né? Então foi muito importante essa imigração europeia que vieram trabalhar nas lavouras de café no Brasil no século XIX. E fala um pouquinho da disposição aqui. Aqui a gente está na sala principal. A casa foi projetada para ser uma mini posada, porque a Fazenda Santa Gertrudes era uma fazenda modelo e recebia as pessoas ilustres. Quando vinha uma pessoa importante em São Paulo e queria conhecer uma fazenda modelo de café, ela entrava no trem e vinha até a Fazenda Santa Gertrudes, porque aqui tinha sua própria energia elétrica, tinha roda d'água, tinha carpintaria, serraria, marcenaria, ferraria, selaria, tudo se produzia. Cinema. Então o conde recebia eles nesta casa. Então você entra, tem uma sala de estar com uma recepção, e depois você já entra num corredor com 6 quartos. Todos os quartos com um banheiro. Como não havia espaço na casa para fazer os banheiros, ele utilizou o porão. Então você tem uma escada, você desce e tem lá no quarto o banheiro. É importante dizer que nessa época nós tínhamos banheiro em todos os quartos, água quente e fria, tinha toda a parte hidráulica e elétrica, toda ela inglesa, importada, né? Todos os vasos, as pias. E São Paulo ainda estava no escuro. Só por aí você já vê o requinte dele. Né? E não tinha água encanada. E aqui, lustre de cristal e energia elétrica. Esse quarto, você falou uma peculiaridade dele, né? Que era do bispo. Esse quarto foi quando o bispo Monsenhor Scalabrini, em 1904, visitou a Fazenda Santa Gertrudes. Então, o conde reformou era aqui não era um quarto, eu não sei o que era exatamente esse cômodo, mas ele ergueu uma parede e fez um banheiro. Então é um quarto com banheiro, é uma suíte que ele fez exclusivamente para receber o bispo Monsenhor Scalabrini, que depois morreu e hoje é santo, foi canonizado. E é o único quarto, que é o quarto do bispo, até hoje chama quarto do bispo, que dá para ver a capela, né? Porque é de frente para casa, é o único quarto que tem de frente para casa. Então é o único que dava vista para a igreja, né? Só que hoje, porque eu plantei as palmeiras, você não vê a igreja. Aí, ó. Mas a igreja está bem ao fundo aí. A igreja está bem aqui na frente. Mas a ideia era essa, de que o padre tivesse ao amanhecer já a vista para a capela, que era uma basílica na época, né? Uma basílica ligada a São João Latrão. Você vê a pia no quarto aí, ó.
É. Uma pia inglesa? Cold and hot, tá vendo? Isso é tudo em inglês. Tinha água quente e água fria. E a pia, né? O que é Uma curioso relíquia. também, porque na época não havia água encanada, então os quartos tinham um jarro e um pinico, né? Exatamente. E aqui tinha uma pia, o cara podia se lavar, escovar o dente, fazer toda a sua higiene. Ele era diferenciado, né? É. Vamos Bom, falar. aqui é o quarto que era o da Condessa de Prats, depois que ela ficou viúva, ela se mudou para esse quarto. Ele é muito especial porque tem uma mobília bonita, né? Você veja o armário, que combina com a mesa, com os dois criados mudos e a cama. E é o quarto que nós usamos para a noiva. Então a noiva chega ao meio-dia, ela traz o maquiador e ela se arruma aqui, por isso que a gente comprou essa cadeira que obviamente não é de época, né? Então ela se maquia aqui na frente do espelho e daqui depois de pronto ela vai para a igreja Para casar. Para casar. E aqui, ó, uma pia de época no quarto, olha que bacana. Seguindo aí já. Deixa eu mostrar isso daqui, é para iluminar se você quiser ver algum detalhe no seu rosto, no espelho, ela abaixa, tá vendo? E o peso sobe. Aí, ó. Tá vendo? Isso é interessante. Olha que interessante. É importante lembrar que é uma época que não havia fiação embutida, nada, né? Bom, vamos seguir aqui. Bom, então aqui nós estamos nos 6 quartos, todos com banheiro. O banheiro ele fez uma adaptação pro porão, tá vendo? Cortou o assoalho e fez uma escada para que pudesse haver privacidade entre os convidados, uma vez que eles nem se conheciam, né? Todos eles tinham que dormir na fazenda, porque demoravam 6 a 7 horas para vir de trem de São Paulo até aqui. Então não dava para voltar no mesmo dia. Sim. Né? Vamos descer? Vamos lá. Então, mostrar um aí para a turma aí. Aqui também tem uma pia, que também é curioso, depois a gente dá uma olhada. E aqui tem um banheiro. Eles funcionam todos esses banheiros, mas uma não é mais apropriada. Olha que bacana. Olha o banheiro, cara. Tem banheiro, tem bidê, tem a latrina, dá um zoom, né? Que ela é inglesa ainda, mas tem 120 anos. Mil buras. E aqui tinha um chuveiro, que uma vez eu recebi uns primos aqui, eu pus um chuveiro elétrico, mas ele tinha um chuveiro aqui de lata mesmo. De lata? Eu filmei um outro. O que é curioso, de lata. Né? Porque chuveiro na época não é muito... Não era comum. Inclusive na Inglaterra, né? E aqui tem um depósito para guardar embaixo da escada, que é igual do filme Harry Potter. Você viu? Aí, eu vi. Ele morava embaixo da escada. Aí, ó. Tá, e isso daqui é piso, isso daqui não é revestimento, é piso, ladrilho hidráulico também. O original da época. Olha que bacana essa banheira. Isso era tudo na época. E aqui você vê lá, ó, você vê que é a parte de baixo da veja que o jardim está mais alto do que nós, porque o porão era baixo justamente para isolar a casa da umidade. Como eu expliquei, a gente está em cima de uma várzea aqui, né? E eu pus aqui uma fotografia dos 6 quadros a óleo que o Antônio Ferrinho pintou quando ele se hospedou na fazenda durante 10 meses para fazer o afresco do teto da capela. E é interessante porque os quadros mostram o trabalho no café, você veja que tem aqui a lavoura e a florada, mas mostra o trabalho também. Então você veja que eram as mulheres quem carpiam o café, que é um trabalho mais leve, né? E como pano de fundo você sempre consegue identificar o local. Qualquer pessoa que veja esse quadro sabe que foi na Fazenda Santa Gertrudes. Bom, estamos em mais um quarto aqui especial, né? Mais uma vez com acesso ao porão, onde foi construído o banheiro. Mais um banheiro daquele estilo, né? Para você incluir banheiro na casa sem mexer no telhado é muito complicado. Ou você diminui o tamanho do quarto, ou você desce. Ou sobe, né? E ele escolheu descer e fez no porão. Vamos mostrar para vocês mais um banheiro aqui, ó. Olha que bonito que é esse piso. Olha aí, que show de bola, hein? Tá bonito, né? Ladrilho hidráulico no piso. As torneiras. Olha isso. É hot and cold também? Não, frio. A torneira já tá em português, ó. Mas aqui ela tá em inglês, não? Tá em inglês. Tá em inglês, Sim, é uma pia de 120 anos também. E a banheira com pé, tá vendo? Muito bacana.
E aqui também tem um box, um chuveiro. E esse é o chuveiro que eu cheguei a... Ah, era igual aquele. Aí, eu tirei para fazer um elétrico, ainda bem que sobrou isso para modelo. Isso aqui... Isso é original, viu? Isso é autêntico, é bem antigo também. Água quente e fria. E o interessante de você ver um negócio desse no ano que nós estamos falando. Né? Normalmente você arruma, né? Troca, né? Não mantém o banheiro, né? Aqui nós temos uma cama antiguíssima, em um quarto lindo. Tem um berço bonito também, ó. Um berço muito charmoso também. Olha que bacana, pessoal. Esse berço aqui era do tio Eduardinho. Tem um cortinado aqui, um mosquiteiro, né? E aqui uma pia, mais uma das pias aí. A gente entra nos quartos e mostra para vocês. Ó. Esse é um quarto que foi feito para os hóspedes que não, por alguma deficiência, não podiam descer a escada. Então eles têm aqui uma pia, que foi tirada da torneira porque vazava muito e não está funcionando mais. Tem uma pia e tem aqui agregado na casa, como uma verruga mesmo, uma porta que parece um armário, ele fez um vaso sanitário, tá vendo? Olha que bacana. Então você tem aí, tem até uma janelinha ali. Tem um vaso sanitário, tem uma pia e aqui no próprio assoalho do quarto você tem uma banheira. Olha que charme isso daqui. Então você tem mais uma vez uma suíte, que foi uma alternativa para não precisar fazer um acesso para o porão, para as pessoas que tinham mais dificuldade de descer a escada. E você já consegue também, né, Luiz, imaginar essa preocupação do Conde, justamente por ele Sim, passar por essa situação. Ele tinha essa visão. Esse não era o quarto dele, mas o banheiro dele, como a casa é um T, no canto, nos dois cantos do T, ele construiu uma espécie de um prédio onde ele fez 3 banheiros. O banheiro para os empregados do porão, o banheiro dos empregados no 3º piso e o banheiro dele, que ficava no mesmo nível. Por ele ter uma deficiência, ele já pensava na acessibilidade. Né? Ele pensava na acessibilidade de todo mundo. Ali também tem, tá, pessoal? Olha lá. Ó. É igual. É igual, mais um quarto aqui, até a gente chegar na sala principal. Você sabe o que é isso aqui, Paulo? Você que está aí no seu canal, talvez as pessoas não conheçam. Eu vi isso daqui funcionar muito. Você sabe o que é, não? Não. Isso aqui é uma descalçadeira para você tirar a bota de salto. Porque a bota de salto ela vem até o joelho, né? Uhum. Então você enfia aqui o pé e depois você segura com o outro e ela você solta ela. Mas então, eu nunca vi essa peça. Isso para quem salta. É ótimo. Quem monta cavalo. E é um saco tirar aquelas botas. É que na época não havia zíper, né? As botas hoje já abrem. Na época não abria, você não tinha como tirar. Então você colocava aí. É que essa minha botina é meio grande, mas ó, você passou aqui, você puxa aqui, ela sai. Muito legal. E segura aqui. Isso é uma descalçadeira. Olha que peça bacana. E aí mais uma banheira aí, ó. E essas botas eram todas feitas à mão, né, por encomenda, né, na França. Eles iam lá, mediam o pé e faziam as botas. E aqui tem o vaso sanitário também, está trancado. E aqui dá pra você ver o vidro aí, ó, com as bolhas que eu falo com vocês. Aqui dá para um jardim aí também da casa, olha que lindo. Nós estamos aqui na cabeça do T, a casa é um T, como eu já falei. Do lado direito desse T você tem toda a área de serviço, onde você tem a cozinha, a copa e onde os criados jantavam e almoçavam, né? E aqui a sala de jantar. Para ali ia para a copa? Copa e cozinha. Copa, cozinha e mais uma sala, que era a sala onde os criados almoçavam e jantavam. Olha lá embaixo você vê a capela lá, tá vendo, pessoal? Aqui tem uma vista de fora a fora que você enxerga de um lado lá, ó, a capela e do outro lado aqui você vê o lago. Isso. Porque foi toda projetada antes da sua construção, né? Isso aqui é bacana, você vê que ele pensou em tudo, né? E esse piso também é pouco comum para a época numa casa de fazenda. Parece um tabuleiro de xadrez, é todo detalhado e você vê jatobá, IP, jatobá, IP. A clara é sempre o jatobá. Todo trabalhado. O IP é o mais escuro. E aqui, pessoal, vocês não estão vendo a mesa de jantar, porque eles fazem aqui alguns eventos. Isso. Então tá guardado, tem a mesa. A mesa está na cozinha.
Mas é uma mesa grande para 24 pessoas. E não está aqui porque a gente faz os eventos, quando os eventos são menores, até 100 pessoas, a gente faz aqui na sala de jantar, abre essas 3 portas e agrega aqui o terraço. Bacana. Então, e ali mais uma pia. Ali é uma pia para você lavar a mão antes do almoço e do jantar, né? É um lavatório. Para cá ia para a ala da refeição, das copas e tudo. Área de serviço, né? Tem até essa porta aqui que é bem característica. Para estar sempre fechada, né? Isso é da época também. E aqui tinha um biombo, então empregado para poder esconder. Então dava um pouco de privacidade para casa, mas era bastante movimento. Bom, agora eu vou apresentar para vocês, junto com o Luiz Felipe, essa capela que ela vai falar por si só. Vocês vão ver que impressionante que é. Não é isso, Luiz? Sim, a capela foi toda reconstruída em 1898, porque em 1900 o Eduardo Prats foi a Roma e assinou um decreto com o Papa Leão XIII, e desde então a capela deixou de ser uma capela e passou a ser uma basílica. Portanto, é uma capela ligada à Basílica de São João Latrão. Na Itália, em Roma, existe lá uma basílica que chama-se San Giovanni in Laterano, e na época, em 1900, que é o ano dos perdões, o Eduardo Prats esteve com o Papa Leão XIII e trouxe debaixo do braço um decreto dando a essa capela os direitos de uma basílica. E também trouxe o título de conde, portanto o título de conde de Prats é um título papal, porque em 1900 o Brasil já era uma república e o Eduardo Prats não tinha título. Que bacana, hein? Você vê que a história, junto com a história do mundo, a história da Igreja Católica passando, a história do Brasil, e graças a Deus hoje a gente vê isso aí preservado, gente. Olha a imponência da capela. Tem uma inscrição ali, né? 1898, que é a reconstrução. A torre tem 24 metros e os sinos eram que ditavam o horário na fazenda de trabalho. O horário para começar o trabalho, para terminar, para o almoço, para o lanche. E cada sino na torre representa uma colônia. Então tem a Santo Eduardo, São Joaquim. E então eles, pelo som do sino, eles já sabiam de qual colônia eles se referiam. Olha que linda. Depois você tem aqui embaixo o EP de Eduardo Prats, tem uma coroa ali, que é aquela coroa de conde, por isso tem 9 pontas, né? E do lado esquerdo você tem uma rama de café, que era a atividade na fazenda que trazia dinheiro, né? Era o cash crop, que a gente chama, que é o que trazia grana, porque toda a outra produção na fazenda era para alimentar a própria fazenda, né? Então produzia-se muita comida, arroz, feijão, batata, carne, leite, né? Ovos, frango, mas isso tudo era para o próprio custeio da fazenda, que tinha 2.000 funcionários. E do lado? E do lado é também outro cash crop, que é outro produto que trazia renda, que é o tabaco. Aqui, tá, pessoal? Esse aqui é o tabaco e esse aqui o café. Mas eu acho que isso é para fazer uma analogia à bandeira do Império, né? Porque aqui não havia tabaco. Eu não sei explicar mais do que isso. Bacana. Ok? E o que a gente pode falar um pouquinho dessa parte externa dela, das dimensões, né, do estilo, as entradas? Porque eu percebi que ela tem entradas laterais também, né? Tem uma aqui e tem uma aqui, ó, pessoal. Sim. E aqui tem um detalhe interessante, que essa entradinha aqui, é muito legal os acabamentos, galera. Olha os acabamentos, as portinhas da igreja. Olha isso aqui, que show de bola. Olha. Bom, aqui, pessoal, essa é a entrada que eu falei lateral, que ela mostra, ela era uma entrada mais privada, que o Luiz estava falando pra gente, não é isso, Luiz? Sim, as igrejas na Europa são todas assim, né? Enquanto houvesse monarquia, você entra na capela ou na igreja e no altar dos lados do padre ficavam as pessoas distintas da população, né? E aqui eu era o proprietário. Né? Não foi diferente. Você tinha os funcionários todos dentro da capela e ao lado, à esquerda, a gente chama de capelinha, que era onde ficavam os proprietários. Olha que bacana aqui, vou mostrar para vocês só essa entradinha, porque nós vamos lá para frente. Mas olha que legal. Tudo é muito bem organizado, tudo é muito lindo.
E a disposição é o que ele estava falando, ó, o pessoal sentava aqui e assistia a missa e o padre aqui. Ó. Inclusive tem uma história, olha os vitrais, pessoal, que impressionante. O padre estando ali no altar, qualquer coisa que eu fale aqui dessa balaustrada, ele ouve. E o povo lá não ouve. Então, na época, eu lembro de ser criança e a minha avó passar muito recado para o padre e ele passava para a turma. Olha que interessante, a avó dele sentava aqui, o padre chamando na missa ali fora, ela sentada aqui, ela dava a letra para ele, porque o pessoal, ó, olha que lugar, hein? O pessoal estava sentado ali curtindo, ela falava daqui, eles não ouviam. Mas vamos lá para frente que eu vou mostrar para vocês a entrada, vocês vão ver que coisa magnífica que é, né? Vamos entrar aqui, pessoal. Aqui à direita nós temos uma cópia da gruta de Nossa Senhora de Lourdes, que o conde era devoto, então ele fez uma cópia, o que é interessante, porque na época não havia cimento no Brasil, né? Então ele provavelmente importou esse cimento da Alemanha, e a pessoa que fez isso provavelmente não conhecia Nossa Senhora de Lourdes, né? Provavelmente ele fez uma fotografia e ficou bastante fiel a uma gruta mesmo. A uma gruta, ficou bem bonito. E lá nós temos a Nossa Senhora de Lourdes. Né? Aqui a gente percebe que até as abelhinhas vieram aqui para compor o cenário, olha aí. Ó. Fala um pouquinho pra gente dessas placas que tem aí. Então, o Monsenhor Scalabrini esteve aqui na fazenda em 1904. Ele era o bispo de Piacenza. Depois que ele morreu, ele foi canonizado. E ele era tido como o padroeiro dos imigrantes no Brasil, porque ele vinha ao Brasil supervisionar o trabalho que era feito nas fazendas de café. Havia informações, né, denúncias de que havia escravidão nessas fazendas. Então, ele ficava hospedado na Fazenda Santa Gertrudes, que era uma fazenda modelo na época, e da Fazenda Santa Gertrudes ele visitava as outras fazendas para controlar esse trabalho. Bacana. Né? A fazenda foi a igreja em 1866 e depois reconstruída em 1889 pelo então Eduardo Prats. Impressiona o acabamento da capela, tá? A gente tem aí desde o piso até o teto, imponência, uma qualidade de preservação, uns detalhes, olha aí, uma parte do madeiramento fantástico. É impressionante. É impressionante. Tem um quadro muito bacana aqui, ó. É um pirógrafo, né? Isso é pirógrafo, é feito com uma ponta... Sabe o que é pirógrafo, né? Não. Pirógrafo é um aparelhinho que tem uma ponta quente e você vai queimando sim, sim. E vai fazendo o desenho. Isso aqui é uma madeira. É. Isso é uma tábua. Aí, pessoal. Tá vendo? Muito show de bola. Aqui os vitrais impressionam, a pintura, o altar, é tudo. Para quem gosta aí de capela, tá no lugar certo, né? É um paraíso isso daqui. E as pessoas podem casar aqui, né? Sim. Aqui a capela da Fazenda Santa Gertrudes é ligada hoje à paróquia São Joaquim, em Santa Gertrudes. E com a autorização da paróquia se faz aqui o sacramento, seja ele casamento ou batizado. Essas pinturas foram feitas original? Sim, o afresco, são 400 metros de afresco, feito pelo pintor Antônio Ferrinho, que era um italiano que veio e ficou hospedado na fazenda 10 meses pintando os afrescos. Esse lustre de época, né, ele veio da Europa para trabalhar com vela, depois ele foi transformado por gás acetileno, porque a fazenda toda era iluminada a gás acetileno. E depois, quando a fazenda começou a produzir a sua própria energia elétrica, na máquina a vapor, ele foi transformado para energia elétrica. Olha que bacana. Houve 3 transformações nesse lustre. Já passou por fases, hein? E olha aqui acabamento, pessoal. Não é brincadeira, não. Aqui você tem uma vela, eu não lembro como é que chama isso, mas isso aqui era para sinalizar se havia na capela hóstia consagrada. E essa hóstia consagrada, depois que houve a missa, a que sobrava era guardada no relicário. Vem cá, quero mostrar para vocês o relicário. O relicário ficava aqui no altar, que na verdade hoje isso aqui não é mais um altar. Aqui você tem o relicário, tá vendo? Onde ficava a hóstia consagrada.
Isso é muito comum na Europa até hoje. Você entra nas igrejas e você tem ali uma vela dizendo que tem hóstia consagrada no relicário. E isso aqui é sagrado e, portanto, é trancado. E daí você tem aqui o altar. Eu vou tirar aqui esse pano para mostrar para vocês que não existe mais a pedra d'ara. Aqui pedra d'ara. Ficava a pedra d'ara, que era onde o padre consagrava a hóstia. E essa pedra d'ara de 1865 tinha um osso encravado de um santo. E era sobre ela que se consagrava a hóstia. Só que a missa, nessa época, o padre rezava em latim e de frente para o altar e de costas para o povo. Depois o Papa mudou isso e permitiu que o padre então rezasse em português e de frente para o povo. Daí foi construída aqui na fazenda essa mesa, que é hoje o altar. A pedra d'ara veio para cá e ela está aqui e é sobre ela que é hoje consagrada a hóstia. Eu pus um vidro por cima porque esse pano já está esfarelando. Gente, 1865. 1865. Para vocês terem uma ideia, eu quero contextualizar vocês. Vocês estão vendo essa pedra d'ara aqui? Olha o acabamento do tecido. Tem uma cruz vermelha aqui. O reflexo não ajuda muito, ó, mas eu vou ver se eu mostro. Mas dá para ver o 1865 que eu peguei daí. Aqui, ó. Aqui dá para você ler. Então ela chegou aqui antes da construção da capela. Tem uma inscrição 1966. aqui, eu não sei se você vai conseguir, mas aí, ó. Olha que bacana. Mas o detalhe interessante, isso aqui é uma relíquia, pessoal, para a Igreja Católica, principalmente. Por quê? Tem várias fazendas que já tiveram que isso aqui não existe mais. Eu já vi isso em poucas fazendas, mas é raro, e aqui a gente vê isso aqui ainda preservado. Vocês prestaram atenção no que ele falou? Que essa pedra d'ara, o que tem dentro? Tem um osso de um santo. Um osso de um santo. Geralmente era um osso, podia ser um pedaço. Por isso que é relíquia, né? Por isso que é relíquia. Então, olha a importância disso daqui. E tem aqui, até hoje preservado. Eu falo com vocês da preservação dessa fazenda, agora vocês estão entendendo. Essa foi a Fazenda Santa Gertrudes, uma fazenda especial, muito linda. Quero deixar aqui o meu agradecimento ao Luiz Botelho, à sua família. São proprietários, verdadeiros guardiões dessa relíquia. Se você quiser fazer o seu casamento aqui, entre em contato com a fazenda. Aqui na descrição você vai achar os detalhes. Não perca essa oportunidade de conhecer esse patrimônio, que é uma arquitetura ímpar da história aí do nosso Brasil e motivo de preservação, motivo de orgulho para nós brasileiros. Então espero que vocês tenham gostado. Corre lá no site www.fazendasantigas.com. A gente está subindo nas fazendas aos poucos, mas já tem coisa para você ver. Lá vão ter os passeios, fazendas à venda e principalmente a nossa lojinha com os produtos que você pode comprar e ajudar a gente aí nesse catálogo de patrimônio histórico pelo Brasil, esse resgate aí dessa área rural, desses patrimônios, essas casas rurais que fazem parte aí da nossa história, né? Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com as pessoas, comenta aqui, faz algum comentário aqui embaixo nos comentários, isso ajuda a gente. Chega ali e fala, gostei, não gostei, melhora isso, o que vocês falaram, isso ajuda a gente, né? Engaja o nosso vídeo e isso contribui para a evolução aí do nosso canal. Tá joia, pessoal? Tamo junto, eu sou o Paulo Vitor e até o próximo vídeo. Fazendasantigas.com, nossa loja oficial. A loja que vai entrar para a história. Embarque comigo nessa viagem e venha conhecer essas e outras lindas fazendas pelo nosso Brasil. Me mande uma mensagem no WhatsApp para você saber mais detalhes. O link está aqui na descrição.